Olá meus amigos do tiro esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um review completaço de uma carabina de ar comprimido com um design muito diferente. É a RX-40, produzida pela italo-americana Stoeger. Então se vocês querem saber mais sobre essa bela arma de design italiano, fiquem comigo até o final que eu vou mostrar cada detalhe dela para vocês. A minha intenção é que ao longo desse vídeo vocês se sintam usando essa carabina junto comigo e que no final vocês achem que vale a pena deixar uma curtida e um valeu aqui embaixo para ajudar o canal. Mas antes de começar a apresentação da RX-40, eu queria deixar aqui para vocês algumas orientações para ajudar vocês a explorarem melhor o vídeo e aprenderem mais sobre essa carabina. Se vocês chegaram até aqui em busca de algo específico sobre a RX-40 ou pretendem rever alguma parte dos nossos testes, vocês podem utilizar o índice aí embaixo na descrição do vídeo para navegar para pontos específicos do review. Aí embaixo vocês também vão encontrar links para ajudar vocês a conhecerem melhor os conceitos que usamos ao longo do vídeo, inclusive um link para o nosso site onde tem várias informações e o review dela em texto. Então aproveita esse vídeo que ele foi feito com muito carinho, especialmente para cada um de vocês. Dito isso, vamos então à RX-40. E eu começo apresentando para vocês um pouco da história da fabricante dessa belíssima arma de ar comprimido. Para quem ainda não conhece, a Stoeger é uma famosa distribuidora americana de armas de fogo que iniciou suas atividades em 1924 importando armas das famosas marcas alemãs Mauser e Luger. Com o tempo, a operação deles ganhou escala e a Stoeger se tornou um dos maiores catálogos de armas do mundo, importando uma série de marcas famosas para os Estados Unidos. Na década de 60, eles se aventuraram pela primeira vez no desenvolvimento de armas ao se associar a uma série de pequenos fabricantes alemãs para produzir uma famosa réplica da pistola alemã Luger, que eles fizeram aí no calibre 22. Mas a história da Stoeger ganhou o rumo que a gente conhece hoje em 1994, quando seu controle foi adquirido pela finlandesa Sacco. 6 anos depois, a Sacco acabou sendo adquirida pelo grupo italiano Beretta, e a Stoeger se tornou um braço da marca Benelli nos Estados Unidos. Em 2008, o escopo de atuação da Stoeger foi expandido quando o grupo Beretta decidiu fundar um braço da holding focado no design e desenvolvimento de armas de ar comprimido. Para isso, ela reuniu um grupo de engenheiros italianos que traziam todo esse know-how e essa experiência da marca Beretta, e assim nascia a Stoeger Air Guns, uma marca de origem americana, sediada na Itália e apoiada pela força de vendas do grupo Beretta, cujo trabalho deu origem a essa belezinha que vocês estão vendo aqui na tela. Na linha da Stoeger, a RX-40 aparece como uma opção concebida para ser uma arma Spring, de boa potência e com um apelo voltado a quem busca estilo e conforto para atirar. Ela se trata de uma tradicional carabina Spring de cano fixo, oferecida nos calibres 4,5 e 5,5 e equipada com gás RAM de 65 kg com carregamento tiro a tiro por meio desse carregador que é exposto quando você arma a carabina por meio da alavanca de carregamento. Para quem ainda não sabe a diferença entre carabina Spring e outros modelos como as PCPs e as Multipump, eu estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo onde eu explico a diferença entre elas para vocês. O cano da RX-40 tem 420 mm de comprimento e possui alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e twist rate de 1 para 22 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem do vídeo. Pessoal, é um cano com passo de raia já lento, muito mais próximo aí do que a gente encontra nas gamas CFX e em outras armas de pressão focadas em uma performance maior, focada numa performance de longa distância. O cano é fixo, como eu já disse para vocês, montado diretamente no corpo da arma e termina nesse belo muzzle brake, onde é travada a haste de carregamento. Isso garante aí, pessoal, maior precisão pelo cano fixo. O cano fixo não tem mudanças de posição como o cano basculante e também esse visual agressivo e sofisticado que a arma tem, que é muito fruto desse apelo do design italiano. Quanto à potência, a fabricante promete que a RX-40 pode impulsionar um projétil a velocidades de saída do cano, a famosa VO ou V0, de até 305 metros por segundo na versão 4,5 e 240 metros por segundo na versão 5,5. Lembrando, pessoal, que isso que eu estou falando aqui para vocês são as especificações do fabricante e que eu vou testar essa carabina no calibre 4,5 para vocês, para saber se ela realmente é capaz de atingir essa performance que o fabricante declara.
Bom, feita a apresentação da arma, podemos então passar à avaliação do corpo e da ergonomia da RX-40. Quanto ao corpo e ergonomia, a RX-40 tem 1,9 m de comprimento e pesa cerca de 3,290 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Trata-se então, pessoal, de uma arma de comprimento e pesos intermediários. Ela não é nem tão pesada, nem tão leve, nem tão comprida, nem tão curta. Ela está ali no meio do caminho. O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver aqui na imagem. Ó, vejam só, estou mostrando para vocês, estou apoiando ela bem pelo centro de gravidade. Vocês veem que ela fica perfeitamente equilibrada. E essa posição é ideal para o uso na posição caçador, onde a RX-40 se sai muito bem. Na posição precisão, ela fica bem desconfortável, é uma arma pesada e com centro de gravidade muito para frente. Então se você tentar apoiar pela posição precisão, ela vai inclinar para baixo, tender a embicar para baixo, como vocês estão vendo aqui na imagem, e com bastante intensidade. Então não é legal. A posição boa para essa arma, para segurar, é realmente a posição caçador. Um aspecto interessante do design dessa arma é que os engenheiros se preocuparam em tornar essa pegada no centro de gravidade muito intuitiva. Se vocês observarem a coronha, verão que ela tem um ponto de pegada muito bem definido e ergonômico, que fica exatamente sobre o centro de gravidade. Então o apoio dela é muito bem definido, você bota a mão exatamente no lugar certo. A coronha te leva para aquele lugar. E isso facilita muito a vida do atirador. Até mesmo os atiradores iniciantes conseguem achar o centro de gravidade dessa arma e pegar a arma na posição correta, sem a menor sombra de dúvidas. É disparado, pessoal, uma das armas mais intuitivas que eu já usei em termos assim de design da coronha. Tudo que você vai pegar no lugar que tem que pegar, ela te indica onde ela quer que você pegue ela. E o design é realmente muito bem feito nesse sentido. E esse, pessoal, na minha opinião, é o tipo de detalhe que mostra uma preocupação muito forte dessa equipe de design com a ergonomia do equipamento. Já o sistema de carregamento, na minha opinião, um dos problemas maiores, um dos pontos mais controversos dessa arma. Há quem ame e quem odeie. Conversei com várias pessoas, alguns falam bem, alguns falam muito mal. Apesar de ter um sistema de travamento bem feito, como vocês podem ver aí, que é liberado por meio desse botão na frente no muzzle brake, a haste de basculamento é bem pesada para armar, o que é até esperado com um gas hunt de 65 kg, né, pessoal? O pessoal que reclama que ela é pesada para armar tem que levar em consideração que ela tem um gas hunt de 65 kg e, obviamente, isso deixa a arma pesada para armar. A posição do carregador também não é muito prática. Esse sistema aí que expõe o carregador no momento que a alavanca é puxada para carregar a arma, exige que o carregamento seja feito alinhado com o corpo e requer uma certa força para ser fechado. Se você estiver utilizando uma luneta longa, como as que usamos em nossos reviews, alimentar a arma pode se tornar uma tarefa mais difícil do que o esperado, principalmente pela força que você tem que fazer para fechar esse sistema de carregador. Eu sentia até uma certa dificuldade em alguns momentos. Um outro aspecto relativo a esse tipo de sistema de carregamento, e que gera muita controvérsia, é que ele faz com que o chumbinho seja transferido do carregador para o cano em alta velocidade, assim, no momento do disparo, pessoal. Basicamente, o que está acontecendo aqui? A hora que eu desço o carregador, o chumbinho fica alinhado com o cano. E a hora que eu disparo, a pressão atravessa, né, faz o chumbinho atravessar do carregador para o cano, entrando em alta velocidade e sendo disparado. Pessoal, esse tipo de sistema tem um problema que ele pode sofrer falhas de alinhamento que vão comprometer esse casamento do projétil com o cano e por consequência isso vai afetar a precisão da arma. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou bem ansioso para ver o desempenho dessa arma em nosso teste de precisão, para saber se esse sistema está bem balanceado e se a gente vai conseguir tirar uma precisão legal dessa arma. Mas é um sistema controverso, ele é muito seguro, o que é uma vantagem, diferente de outros sistemas que são mais inseguros, que pode ter um fechamento no seu dedo se o sistema de segurança falhar. Esse sistema não tem esse problema. Se você disparar a arma acidentalmente, você não vai machucar sua mão com o dedo lá, porque você não vai estar com o dedo dentro da câmara e nem com uma tampa que vai fechar em alta velocidade no seu dedo, como acontece inclusive em armas caras, como as alemãs, algumas alemãs que têm sistemas dessa natureza. Então, tem vantagens e desvantagens como tudo. A coronha é um dos pontos de destaque das carabinas da Stoeger, na minha opinião. Eu tô com outras aqui para review, são armas muito legais em termos de design da coronha. E na RX-40, a coronha é ambidestra, como vocês podem ver aí no vídeo, e construída com um polímero de altíssima qualidade. Pessoal, é um dos polímeros de melhor qualidade que eu já vi numa coronha. É realmente surpreendente
como ele tem propriedades muito interessantes de resistência, de texturas, de pegada, de peso, enfim. Isso deixa a pegada da arma excelente, pessoal. Apesar dela ter esse design esguio que vocês estão vendo aí na imagem, ela passa uma sensação de robustez muito grande e acomoda perfeitamente no corpo do atirador. É uma arma que tem realmente, em termos de ergonomia, é muito bem pensada. A sensação, como eu já disse para vocês, é que ela conduz suas mãos para a pegada correta, que ela se encaixa de maneira correta automaticamente no seu corpo. E esse sistema de multi-grip que essa arma tem, permite escolher, além de diversas cores, que é uma questão de acabamento, texturas diferentes nas pegadas. Isso eu achei super legal. Ela tem a opção que simula aí um zigrinado, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, que é mais áspera, e tem essa outra alternativa que eu estou mostrando para vocês, que simula um stippling e é bem suave ao toque, ao mesmo tempo que também passa muita firmeza. Então aquele atirador que quer uma pegada mais agressiva, mais áspera, tem essa opção no formato do stippling. O atirador que está mais preocupado, que quer uma arma mais confortável, tem essa outra opção que é mais suave, mais leve ao toque, e que é muito legal, e elas ficam bem firmes e fixas, o que mostra aí um conceito de projeto muito bem elaborado. A telha tem cerca de 53 milímetros de largura nesse ponto de pegada, e é bem arredondada na parte inferior aqui. É uma largura, pessoal, bem mais grossa do que o normal, mas que acomoda perfeitamente a mão do atirador, mesmo de pessoas com a mão pequena, como é o meu caso. A empunhadura também tem um ângulo muito bem definido, que possibilita aí um toque bem ergonômico no gatilho. E mesmo com a minha mão pequena e esse design esguio que ela apresenta aqui, eu consigo segurar a arma e tocar no gatilho com a polpa do meu indicador, que é o lugar certo de tocar o gatilho. Então é uma arma, pessoal, que em termos de ergonomia, ela realmente surpreende, ela tem um formato muito bom. É um design aí com muita qualidade e que foi feito basicamente para usar a arma empunhada. Para o tiro apoiado, ela é instável. Então assim, já vou deixar bem claro para vocês, ela não é uma arma muito estável para o tiro apoiado. Ela definitivamente tem vocação para estar na mão do atirador. Ela é pensada para isso, desenvolvida para isso e tem um design muito bom para isso. Esse design esguio e robusto, essas peças aí todas no lugar certo, tornam esse tiro em pé com mira aberta muito prazeroso, mesmo com uma arma mais pesada, como é o caso dela. Para você ter uma noção, eu me senti tão confortável atirando com ela, quanto eu me sinto com armas aí que pesam 2,5 kg, 2,3 kg. Então assim, é muito legal realmente esse design, essa ergonomia dessa coronha. Mas um aspecto aí que deixa um pouco a desejar para quem pretende usar arma em campo é que ela não conta com aqueles pontos para fixação da bandoleira. É um ponto aí que poderia ser revisto pela Stoeger para deixar ainda mais atraente para o uso aí dessa natureza, para o uso na mão, apoiado, em campo, no dia a dia. Quanto à soleira, ela é feita de uma borracha de alta qualidade e não possui nenhum tipo de regulagem. Ela é bem macia e muito bem desenhada, passando aí bastante conforto ao atirador no momento do disparo. Ela não escorrega, ela se fixa muito bem, mesmo com a potência dessa arma, que tem um gasto forte e por consequência acaba tendo aí um tranco bem violento. Então, ao analisar o corpo da Stoeger RX-40 em situações reais de uso, o que eu percebi dela? Que ela é uma arma com uma ergonomia muito bem pensada para o momento do disparo e que gosta de estar na mão do atirador. É uma arma para usar na mão, e na mão ela é simplesmente um dos melhores designs que eu já usei, superando inclusive armas muito mais caras. Apesar das dificuldades aí que ela apresenta no carregamento, que na minha opinião é o único ponto fraco da ergonomia dela, tá no carregamento, ela se trata de um projeto muito bom, com uma coronha ergonômica, que trabalha muito bem com a potência entregue para a arma e que interage muito bem com o corpo do atirador. Então, com base no que eu apresentei até aqui, dá para concluir que em termos de ergonomia, a Stoeger RX-40 é uma carabina que atende muito bem as expectativas. Eu penso que os designs deram atenção aí a pontos importantes, principalmente para o momento do tiro, e criaram um projeto que torna o uso dessa arma muito intuitivo, fazendo jus a uma nota 7 para a ergonomia dela, apesar das dificuldades aí no momento do carregamento. Tão bom é a coronha que compensa as dificuldades no carregamento.
O acabamento da arma também é muito bom, pessoal. O design sofisticado mostra aí grande atenção aos detalhes. É diferente, não é o padrão que as pessoas estão acostumadas a ver, é um padrão completamente novo. A Stoeger inaugura um sistema de design, um padrão de design diferenciado, que é o típico design italiano. É agressivo, esbelto, curvilíneo, e é muito diferente de tudo que eu já vi no mercado de armas de ar comprimido. Mas é atraente. É atraente. E o material usado também, esse polímero, como eu já falei para vocês, é muito bom. Ele passa uma sensação de ser muito robusto. Eu te falo que foi a primeira vez com uma arma de ar comprimido que eu não senti falta da coronha de madeira. Olha, pessoal, sempre falo para vocês da coronha de madeira, mas essa coronha de polímero da Stoeger, ela é realmente diferenciada. Ela é um negócio muito legal. Há poucas aí rebarbas em termos de injeção do plástico, você tem poucas marquinhas como eu estou mostrando para vocês, mas nenhuma delas atrapalha nem na estética nem na pegada da arma, porque ficam em lugares ocultos e que não acabam atrapalhando na pegada. A qualidade do polímero é realmente excepcional. É uma arma assim, em termos de coronha, gente, realmente surpreende, principalmente pela faixa de preço, tá? Então, ela tem aí características muito interessantes, como esse sistema de gripes intercambiáveis aí, que trazem um quê a mais, que dão uma flexibilidade na mudança de cores. Tem gente que fala, eu não gosto do alaranjado, eu não gosto do azul, tem o preto. Mas eu não gosto do preto, tem o alaranjado, dá pra fazer o conjunto que você quiser, tem o azul em termos de cores. Então, tem tudo isso junto com essa pegada mais abrasiva e agressiva, ou com uma pegada mais suave. É um acabamento realmente muito legal. As partes metálicas também são muito bem acabadas. Ela tem uma oxidação muito bem aplicada, sem falhas aparentes, como vocês estão vendo aí. É um bom acabamento, né? E com esse acabamento que ela tem nessas partes de polímero e nas partes metálicas, ela faz jus aí a uma nota de acabamento 7,5. Quanto à mira, ela possui um conjunto de massa e túnel de mira feitos em polímero incorporados ao muzzle brake, como vocês podem ver. O túnel não pode ser removido, o que eu considero um pontozinho fraco aí. Eu prefiro quando o túnel pode ser removido, que tem pessoas como eu que não gostam do túnel. Mas a massa de mira é bem fina e é equipada com fibra ótica. A alça de mira também tem fibra ótica e é feita em polímero. Ela apresenta regulagem vertical por meio desse parafuso e horizontal por meio desse aqui. Ela vai parafusada ao corpo e possui, pessoal, uma visada muito fina e justa. É impressionante porque as fibras óticas casam perfeitamente e não há espaço. A hora que você se apoia na arma, como eu disse, você se encaixa perfeito na arma. A hora que você está encaixado na posição que a arma te leva, a visada fica extremamente justa, não tem margem para você ter desvios, né? Então, ela é uma visada muito legal, muito fina e com ajustes muito precisos e bom travamento nos cliques do ajuste da alça de mira. Então, pessoal, é um sistema realmente muito bom, se encaixa perfeitamente aí. Então, é um sistema muito bom, pessoal, bem superior ao de armas dessa categoria. Uma visada com bom encaixe, com encaixe perfeito entre o vão da alça de mira e a massa. É uma coisa rara de ver. É um dos melhores sistemas de mira aberta que eu já usei em armas dessa categoria, assim, disparado. É um conjunto que chama realmente a atenção e é realmente um dos pontos fortes dessa arma, que faz jus a uma nota de 9,5. É muito, muito bom mesmo, pessoal. Apesar de ser de polímero, de novo, é de polímero e eu nem senti falta do metal, de tão bom que é o casamento e os cliques desse sistema de pontaria. Ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11 mm, o que permite usar uma luneta. Entretanto, se a luneta for muito longa, como as que a gente usa aqui nos nossos testes, ela pode atrapalhar o carregamento, dificultando aí fechar o carregador, que, como eu disse para vocês anteriormente, exige certa força para fechar. Então, uma luneta longa pode se transformar num estorvo, num incômodo quando a gente está utilizando esse sistema de carregamento. A trava de segurança é outro dos pontos fortes dessa arma. Ela conta com acionamento automático, que também impede o acionamento acidental do gatilho no momento em que a arma está sendo carregada, o que evita aí danos e acidentes com a arma. Ela fica posicionada em uma posição muito confortável na parte traseira da arma. É aquele tipo de trava que pode ser desarmado com o polegar e que é muito fácil de ser desarmado no momento do disparo.
O único detalhe é que ele possui um acionamento um pouco duro para o meu gosto. Ele é mais duro, por exemplo, o que de outras armas com esse mesmo tipo de sistema de trava de gatilho, como a B12, como as Cometa, enfim, ele é mais duro, mas é muito bem posicionado. Então, apesar dele ser duro, essa boa posição e o acionamento automático faz jus aí a uma nota 8 para a trava do gatilho. Então, consolidando todas as notas que a Stoeger RX40 teve até aqui para os elementos do seu corpo e a sua ergonomia, ela faz jus a uma nota 8 para o projeto do seu corpo. É uma nota realmente muito boa, porque é um corpo muito bem desenhado. Quanto ao gatilho, a Stoeger optou por um guarda-mato em polímero incorporado à coronha. A sensação tátil da lâmina é muito boa, é uma lâmina muito prazerosa ao toque. O gatilho tem 2 estágios e possui regulagem de curso do segundo estágio, não possui do primeiro estágio, pelo menos não de maneira acessível. Na configuração de fábrica, ele tem um peso de 2,182 kg para a ruptura do segundo estágio. Trata-se então, pessoal, de um gatilho pesado e ele também é elástico, mas que apresenta uma boa negociação do disparo. Então, apesar de ser um gatilho elástico, na hora que você vai apertando ele parece que não tem fim, assim, o momento do disparo, a negociação é boa, você consegue antecipar o momento em que ele vai disparar, o que colabora para o tiro um pouco mais preciso. Os gatilhos que são elásticos, mas não tem uma boa negociação, acabam dificultando você antecipar o momento do disparo e isso prejudica a precisão. Mas nesse caso você consegue antever mesmo com ele sendo elástico. Nitidamente, é um gatilho feito para uso do geral, assim, para aquele usuário que usa no dia a dia. Ele passa uma boa sensação de segurança, especialmente para quem vai usar em campo, mas o peso realmente atrapalha a performance. Como nossos critérios têm um peso muito alto para o peso do gatilho, essa dificuldade que ele tem com as configurações de fábrica faz ele ter uma nota relativamente baixa, da ordem de 0,7 para o gatilho. Mas isso é muito pelo peso e por essa elasticidade. O conjunto em si é relativamente bom. Eu cheguei a olhar a caixa de gatilho, eu tive a curiosidade de ver a caixa de gatilho para ver os componentes que ela tem e ele tem bom potencial aí para preparação e tuning. Então, se você quer ir além com a RX40, esse é um ponto que eu recomendo fortemente a customização, porque ela pode ganhar uma vida nova, uma cara nova, com uma configuração bem superior àquela que você tem de fábrica. Então, assim, o gatilho de fábrica é um gatilho com nota 0,7. É uma nota fraca, porque é um gatilho pesado e elástico. Mas se você quiser ir além, é possível. É um gatilho com potencial. Não é aquele gatilho que vem, é pesado, você tem pouco para fazer nele. Não, tem muito para fazer, ele tem uma configuração bem interessante para ser trabalhada. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação geral, assim, inicial, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então nós vamos passar agora para os nossos testes de verdade, ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então vamos lá. E eu começo trazendo para vocês o nosso teste de ruído. Para isso, eu estou aqui na linha dos 10 metros com o meu decibelímetro para medir o nível de pressão sonora que essa arma emite no momento do disparo. Então eu vou ajustar o meu equipamento, como vocês estão vendo aqui, para o pico de máxima intensidade sonora, né, para ele capturar o pico de máximo e gravar isso, para que a gente possa saber qual foi o ruído real dessa arma no momento do disparo. Então vamos lá, vamos ao teste. Vejam só, 112,1 decibéis. Pessoal, esse já é um nível de ruído considerável, próximo do limiar da dor, que é de 115 decibéis, o que já era até esperado, porque essa é uma arma potente e o muzzle brake que ela tem não atua como moderador de ruído, é só um muzzle brake. Mas esse nível de ruído, pessoal, já é um pouco complicado para o uso de dia a dia. Por quê? Porque o nível máximo de exposição que você pode ter a 112 decibéis é de aproximadamente 10 minutos por dia. Então, se você for atirar mais do que isso, o ideal é já usar abafador para não prejudicar seus ouvidos. E também tem a questão do incômodo dos vizinhos, já é uma arma significativamente barulhenta que pode aí incomodar os vizinhos. Então, por conta desse nível de ruído, que já exige o uso de abafador aí para qualquer coisa maior do que 10 minutos de exposição, e que já pode incomodar os vizinhos, essa arma faz jus a uma nota de apenas 7,2 em termos de nível de ruído. E o próximo teste que nós vamos apresentar para vocês é o nosso famoso teste de recuo, onde nós analisamos as vibrações
e o recuo dessa arma utilizando um software de computador. E para isso, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção em duas coisas. Primeiro, é esse chumbinho que está aqui em cima da arma, que vai nos dar uma noção do volume de vibrações que ela vai apresentar no momento do disparo. Como que a gente vai ver isso? Vendo quanto que esse chumbinho vai saltar, se ele vai ser lançado com muita intensidade para cima e assim por diante. E a outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nessa linha verde. No momento do disparo vai surgir uma linha azul, né, que vai indicar a distância que a arma percorreu em termos de recuo e vai dar em quantos milímetros foi esse recuo para a gente poder avaliar. Então vamos lá, vamos ao disparo. Prestem bastante atenção então, tanto no chumbinho quanto na formação das linhas. Como vocês podem ver, já é um recuo considerável, da ordem de 5,7 milímetros. Não é dos piores, mas também não é dos melhores, tá, pessoal? Tá ali num nível intermediário, esperado por uma carabina Spring dessa potência. Mas o que mais me surpreendeu foram as vibrações. Eu vou até passar em câmera lenta novamente para vocês verem com muita atenção o chumbinho, o que vai acontecer com ele. Notaram o que aconteceu? O chumbinho foi lançado para cima e aí a alça de mira o atingiu em alta velocidade, fazendo com que ele voasse para trás. Eu vou passar novamente em câmera super lenta, prestem atenção. Conseguiram perceber o que aconteceu, pessoal? Se vocês notarem bem, o que houve foi bastante simples. A arma, no momento do disparo, ela levanta e recua para trás. Então, na verdade, não é um movimento de vibração, oscilações como acontece numa arma de mola. É uma arma de gás RAM, mas a dinâmica do centro de gravidade dela faz com que no momento do disparo, ela apoiada na parte traseira, o movimento que é feito seja de recuar com a ponta da arma subindo. E na hora que termina o disparo, ela cai de volta na direção de origem, ultrapassando inclusive um pouco o ponto de apoio da origem devido à pancada do pistão no final da câmara. Então não é uma vibração propriamente dita, é apenas um comportamento dinâmico dela que leva a esse salto do chumbinho, porque ela não recua só para trás, ela recua também levantando o cano para cima ligeiramente. Pois bem, com esse resultado de 5,7 milímetros e esse tipo de comportamento, ela faz jus a uma nota de recuo de 7,2. Concluídos os testes iniciais, eu trouxe a RX-40 aqui para a linha dos 10 metros para iniciarmos os nossos testes de precisão e do cronógrafo. E para isso, eu vou utilizar essa arma montada em nosso apoio de tiro, né, a nossa estativa aqui de tiro revestida de borracha, que é adequada para esse tipo de teste que nós vamos fazer, e também usar a luneta montada com Scope Angel para poder aí ter o melhor desempenho possível, não perder a zeragem da luneta e assim por diante. Então, a gente está com o equipamento todo setado para ter o melhor desempenho possível com a RX-40 aqui na linha dos 10 metros. E para isso, nós vamos utilizar o rifle Premium Series Round, que vocês estão vendo aí na tela, o rifle Premium Series Flathead Heavy, que é a versão mais pesada, tudo no calibre 4,5, tá, pessoal? O JSB Exact de 8,44 grains, o Gamo Pro Magnum, o Gamo Match, o Technogun Vetor Olímpico e o JSB Match Light. Lembrando que tudo isso vai estar montado na nossa mesa de tiro para que possamos tirar realmente o máximo da RX-40. E também que nós vamos estar disparando tiro a tiro e acompanhando esses disparos com o cronógrafo, que já vai estar montado alinhado aqui na frente, para que a gente possa saber exatamente a velocidade de cada disparo que atingiu o alvo. Então vamos aos testes, eu vou acelerar o vídeo para a gente ganhar tempo.
Terminados os nossos testes, eu começo apresentando para vocês os resultados do nosso teste de precisão. E como tem sido de praxe aqui no canal, eu vou mostrar do pior para o melhor chumbinho com essa arma. E eu começo trazendo então o Gamo Pro Magnum, que teve um resultado aí bem ruim, tá, pessoal? O Gamo Pro Magnum de fato não se deu bem com essa carabina, teve um grupo de apenas 48,96 milímetros, o que dá aproximadamente 15,28 minutos de ângulo. É um grupo bem espalhado para os 10 metros e que não deveria nem ter sido considerado. Esse chumbinho realmente não foi bem com essa arma, não conseguiu um resultado, foi bastante sofrível aí a situação dele, tá? Então por isso péssimo, nem considerem esse resultado, vocês vão ver que essa arma teve resultados melhores com outros chumbinhos, inclusive alguns resultados muito bons para a distância dos 10 metros. Então o Pro Magnum, fora de cogitação, se você for comprar uma RX-40, esqueça o Pro Magnum porque o resultado é desastroso, é o máximo que eu posso falar sobre o que o Pro Magnum fez com essa arma. Mas isso também não foi uma exclusividade só do Gamo Pro Magnum. O Gamo Match também não teve um resultado muito bom. Ou seja, pessoal, Gamo e Stoeger não combinam entre si. Esse chumbinho também não se deu bem, o Gamo Match. Como vocês podem ver aí, fez um grupo de 45,39 milímetros, se eu considerar todos os tiros. E mesmo que eu considere aí somente esses 7 tiros que estão na área alaranjada, ele cai para 23,10 milímetros. É melhor do que o Pro Magnum? O agrupamento ficou melhor que o do Pro Magnum, mas ainda assim é um agrupamento ruim. Eu estou falando de um grupo aí que é um pouco maior que uma moeda de 50 centavos e, ao mesmo tempo, com 3 flyers. Então não é péssimo como aconteceu no Pro Magnum, que ficou um grupo aí bem ruim, mas se eu considerar somente esses 5 tiros da área vermelha, ele fez um grupo de 14,53 milímetros, que já é um grupo de 3,45 minutos de ângulo. Eu considero 5 flyers, que é uma aberração, mesmo assim ele vai razoavelmente bem. Então, agrupou um pouco melhor que o Pro Magnum, mas ainda não é um agrupamento assim que você possa dizer: nossa, que agrupamento, né? Principalmente para os 10 metros. É um agrupamento ruim, tá, pessoal? É um agrupamento ainda também que não serve. Eu não recomendaria o Gamo Match para essa carabina de forma nenhuma. Já o JSB Match Light teve um resultado um pouco melhor com esse grupo de 30,96 milímetros. Ainda não é um grupo excelente, pessoal, mas já é bem mais fechado que o grupo que a gente teve com os Gamos. E se vocês analisarem, já seria possível com esse grupo aí atingir 10 tiros numa moeda de R$1 a 10 metros. Então, pessoal, já é considerável. Não seria um tiro em cheio. Não, porque uma moeda de R$1 tem 27 milímetros. Mas eu conseguiria pegar pelo menos o cantinho da moeda com esses disparos. E se eu desconsiderar esses 2 tiros aqui, tratar eles como flyers, eu já teria um grupo de 8 tiros em 22,12 milímetros. 22,12 milímetros dá aproximadamente 6,06 minutos de ângulo e me permitiria atingir 8 desses tiros em cheio em uma moeda de 50 centavos. Então já é melhor do que o que a gente viu aí nos chumbinhos anteriores, que tiveram resultados realmente muito ruins. Não é um resultado de prova ainda que eu te falaria, daria para usar esse chumbinho em prova. Não daria, mas já é um resultado legal para você usar no dia a dia. Já entra no que a gente chama de precisão razoável. É aquela precisão que permite você usar no dia a dia essa carabina para disparos a 10 metros. O Tecnogun Vetor Olímpico também teve um resultado interessante daí dentro do nível da razoabilidade, com 26,54 milímetros a 10 metros. Pessoal, já é então todos os tiros em cheio dentro de uma moeda de R$1 a 10 metros. Entramos de novo no horizonte da razoabilidade, não estamos já no nível de prova, mas já estamos consolidados no nível da razoabilidade. E a vantagem? Esse é um chumbinho barato, né, pessoal? O Tecnogun Vetor não é um chumbinho caro. E eu já entro também no mundo das moedas de 10 centavos. Se eu tirar esses 3 tiros aqui e considerar eles como flyer, eu passo a um grupo de 16,34 milímetros. Então eu teria 7 tiros cabendo dentro, em cheio, de uma moeda de 10 centavos. Na verdade é bem menorzinho aí esse grupo do que uma moeda de 10 centavos. Então o Tecnogun Vetor teve um resultado até surpreendente comparado com outros chumbinhos mais caros, e que seria uma opção bem interessante para essa arma, para quem está buscando aí um custo mais baixo e uma arma que consiga fazer tiros aí dentro de uma boa razoabilidade a 10 metros.
O rifle Premium Series Flat também teve um resultado mais ou menos nessa linha, um pouco superior, é claro, mas com esse grupo aí de 23,75mm, que é um pouco maior do que uma moeda de 50 centavos, então eu conseguiria atingir uma moeda de 50 centavos com todos esses tiros, mesmo que fosse de raspão aí na borda, teria um que não pegaria exatamente em cheio, pegaria bem no cantinho, mas atingiria e caberia também dentro de uma moeda de 25 centavos com todos os tiros em cheio. E se eu tirar esses 4 tiros aqui e considerar só esses 6 do miolo aqui, eu vou ter um grupo de 14,90mm. Também é um grupo bem interessante, menor que uma moeda de 10 centavos e já um grupo com cara de prova, apesar dos flyers. Então ainda não é um chumbinho que daria para usar essa arma numa prova, por exemplo, mas está muito dentro da razoabilidade, dá para se divertir bastante com o flathead a 10 metros usando essa carabina. Um outro chumbinho que teve um resultado interessante, que para os nossos critérios é considerado um pouquinho melhor do que do rifle Premium Series Flathead, foi o rifle Premium Series Round. Ah, então por que é um pouquinho melhor se o grupo dele foi maior? Olha aí, esse grupo de 26,75mm é uma moeda de R$1 praticamente. E com o flat você teve um grupo de 23,75mm, que é um pouquinho maior que uma moeda de 50 centavos e é menor do que uma moeda de 25 centavos. Então por que você está considerando o rifle Premium Series Round superior ao flat? Por causa dos nossos critérios, pessoal. O que nós fazemos para avaliar a nota de um chumbinho com uma arma? Nós avaliamos grupo a grupo e descartamos os flyers, somando aí, subtraindo aí meio ponto para cada flyer. Então, nesse caso, foi considerado esse grupo super fechadinho de 7,47mm que o Round conseguiu fazer com essa arma. É um grupo muito fechado, são 5 tiros num grupo muito fechado. E aí a gente desconta meio ponto para cada flyer, para cada um desses 5 flyers fora do grupo, que é esses flyers que estão no grupo alaranjado e que estão no grupo amarelo. E quando eu faço isso, pessoal, eu tenho um grupo muito fechado, que dá 1 minuto de ângulo nesses 5 tiros, e descontando aí meio ponto para cada um dos flyers, eu acabo com uma nota de 7,5 contra 7,2 do rifle flat, que abriu mais no seu grupo principal. Tá? Então a gente sempre faz essa avaliação dessa forma e sempre considera a maior nota entre o grupo total e os grupos menores, descontando os flyers, meio ponto para cada flyer. Então foi um grupo que teve flyers, 5 flyers contra 0 da avaliação do flathead, mas como ele agrupou muito bem esses 5 tiros, acabou tendo um desempenho um pouco melhor. Ainda é um grupo interessante. E pessoal, uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Os chumbos da rifle, principalmente o Round, não gostam de spread alto. Eles são muito sensíveis à falta aí de consistência da arma. E como vocês devem ter percebido no teste do cronógrafo, e vocês vão ver aqui no resultado final dessa arma, essa arma é uma arma que não é tão consistente. Ela tem muita variação na velocidade dos disparos, até pelo mecanismo de funcionamento do fechamento dela, né? Quando eu trabalho com o carregador fechado, esse mecanismo de fechamento não é um mecanismo que fecha consistentemente bem. Então eu acabo tendo variações aí significativas na velocidade do disparo. E isso acaba afetando o desempenho do rifle Premium Series Round, que é um chumbinho que gosta de consistência. Ele realmente não se dá bem com armas inconsistentes, mas agrupa muito bem com consistência. E vocês vão perceber que os 5 tiros mais consistentes foram exatamente os que fecharam esse grupo fantástico que vocês estão vendo aí. E por fim, nós temos o nosso campeão aqui, que foi o JSB Exact de 8,44 grains. É isso mesmo, pessoal, essa danadinha gostou do JSB Exact com esse grupo lindo aí de 14,08mm. Pessoal, é um grupo bem legal já, tá? Cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, então você imagina, você vai dar 10 tiros a 10 metros e os 10 tiros vão caber numa moeda de 10 centavos com sobra. Dá para você inclusive pegar e tocar o círculo do 10 de um alvo com todos os tiros. Então, um alvo desses que vocês estão vendo aí na tela, que é um alvo de 14x14, o círculo do 10 é um pouco menor. Mesmo nesse alvo eu conseguiria tocar a borda do 10 com todos os tiros. E num alvo de 17x17, que é o alvo oficial de pistola de ar comprimido, você com certeza conseguiria
tocar aí o círculo do 10 com todos os tiros. Seria bem interessante, já é uma performance que daria para uma prova aí que utiliza esse tipo de alvo a 10 metros e que também, pessoal, serviria para um tiro mais consistente. Para vocês terem uma ideia, esse grupo total de 14,08 milímetros é um grupo de 3,29 minutos de ângulo. E se eu considerar esse um tiro aqui como um flyer, eu passo a 11,42 milímetros. Praticamente todos os tiros estariam dentro do círculo do 10 de um alvo de carabina de ar 10 metros, pistola de ar 10 metros. Então, pessoal, é um grupo realmente bem legal. Essa arma já atingiu aí um desempenho bem interessante. Ainda não é um desempenho capaz de levar ela para os 25 metros do nosso teste, porque isso exigiria aí um grupo de 3 minutos de ângulo cravado. Ela ficou um pouquinho acima, mas já é um grupo muito bom. Nesses tiros aí de 10 metros, até nos 25 metros, é uma arma que resolveria relativamente bem a vida da maioria dos atiradores em termos de precisão. Então, como ficam os resultados da RX-40 em nosso teste de precisão? Pois bem, como vocês puderam ver, ela teve um resultado razoável com 4 chumbinhos: o Technogun Vetor Olímpico, JSB Match Light, o Rifle Premium Series Round e o Rifle Premium Series Flathead. Pessoal, importante ressaltar aqui que o que a gente considera razoável é aquele uso, né, aquele resultado que permite você utilizar essa carabina na maioria esmagadora das situações. O nosso critério para resultados bons, excelentes, são critérios para uso em prova. Lembre-se que nosso canal tem um certo foco aí no uso em prova, que é a minha origem no tiro esportivo. Então nós temos, quando eu falo para vocês razoável, é o que eu considero razoável em se tratando do meu tipo de uso. Vocês podem avaliar aí item a item, pegando as medidas que eu passei para vocês. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês o resultado real. Eu mostro aí o tamanho do grupo, para vocês também poderem decidir o que é bom para vocês. Mas via de regra, o que nós consideramos razoável aqui é o quê? É aquele resultado que dá para você atirar em moeda de R$1 a 10 metros, atirar em alvos aí para quem usa em campo e assim por diante. Então, é isso que nós consideramos razoável. É um resultado bom para a maioria esmagadora dos usos, mas ainda não tão bom para a prova, ok? Bom, quando eu falo de prova, essa arma também tem um resultado aqui que serviria para a prova, que é o JSB Exact de 8.44 grains, onde ela fez um grupo de 14,08 milímetros, que equivale aí a aproximadamente 3,29 minutos de ângulo. Ou seja, uma arma original que eu conseguiria colocar todos os tiros aí tocando a linha do 10 de um alvo de pistola de ar 10 metros, que é o mesmo usado na carabina de ar 10 metros aqui no Brasil. Então também serviria para a prova com o JSB Exact de 8,44 grains, que para nós já é um resultado muito bom, ainda não está no nível do excelente, mas o excelente também em carabinas Spring são muito raros aqui nos nossos testes. É muito difícil uma carabina de mola ou de Gassan chegar no limite aí dos nossos 3 minutos de ângulo, que é o nosso limite do excelente. E aí tem o limite do 1 minuto de ângulo, que é o excepcional, tá? Então, com esse resultado do JSB Exact, que foi um resultado muito bom, essa carabina fez jus aí uma nota de 8,9 nos nossos testes, que já é uma nota bem legal. Ah, mas se é bem legal, então por que você não jogou ela nos 25 metros? Porque é critério, gente. Eu tenho um critério que precisa atingir 3 minutos de ângulo para ir para os 25 metros. Quase nenhuma carabina de mola consegue atingir esse critério aqui com a gente. São raras as carabinas Spring com Gassan ou mola que conseguem atingir esse resultado. Essa carabina ficou bem no limite, teve um resultado muito bom mesmo, melhor que muitas carabinas de mola que a gente utilizou aqui no canal e já mostrou aqui para vocês no canal. Então é um resultado legal, quem tá afim aí de uma arma que tem uma precisão legal para o uso no dia a dia, ela atende perfeitamente, tem um resultado muito bom, com esse, principalmente com o JSB Exact de 8,44 grains. E como ficaram os resultados da RX-40 no nosso teste do cronógrafo? Pois bem, pessoal, o resultado deu um spread muito alto na maioria dos chumbinhos, chegou a atingir 53 metros por segundo de spread, o que é bem incomum aí em carabinas Spring. Carabinas Spring não costumam ter tanta consistência, mas também não costumam ser tão inconsistentes. Isso é mais comum num comportamento de PCPs, principalmente não reguladas. Nesse caso, esse resultado se explica por conta do sistema de carregamento da RX-40, que ele não só não veda tão bem, como tem uma questão da transferência do chumbinho do carregador para o cano que acaba afetando. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que os chumbinhos que têm a liga mais dura
no caso o Flathead, o Round e o Tecnogun Vetor Olímpico, são os que tiveram maior facilidade aí em manter um spread razoável. Os outros chumbinhos que têm a liga mais mole acabaram sendo prejudicados nesse sentido. Mas por quê? Porque na transferência de um carregador levemente desalinhado para um cano, por exemplo, o chumbinho mais mole apresenta maior resistência. Então, dependendo de como ele entra no cano, com esse desalinhamento, ele acaba perdendo aí consistência. Além, é óbvio, de ter questões relativas à vedação. Então, a RX40, pela característica do seu carregador, que foi mais focado na segurança do que na performance, isso é importante ressaltar, pessoal, não foi ignorar a performance por si só, não, trocou-se performance por segurança. Esse carregador é extremamente seguro, é um dos mais seguros que existem numa carabina Spring, nada pode mais ser mais seguro do que isso numa carabina Spring, tá? Então houve uma troca, um trade-off, que acabou prejudicando um pouco o desempenho dela em termos de consistência. O melhor resultado foi obtido com o rifle Premium Series Flathead, que teve aí um desvio padrão da ordem de 3,58 metros por segundo, que dá um percentual de desvio da ordem de 1,353%. Em termos de potência, essa arma já teve um resultado um pouco mais interessante. Ela foi capaz de atingir 273,4 metros por segundo com o Gamo Match, ainda distante da velocidade declarada pelo fabricante, mas já uma velocidade considerável por uma carabina Spring no calibre 4,5. E a potência foi da ordem de 18,64 joules, com o JSB Exact, que atingiu aí uma velocidade de 261,10 metros por segundo. Então é uma arma, pessoal, para o calibre 4,5 aí, mais potente, por exemplo, do que a Gamo CFX. A Gamo CFX original de fábrica tem uma potência bem mais baixa do que essa arma aqui. Então ela priorizou a potência e ela entrega uma potência realmente um pouco mais alta do que outras carabinas de cano fixo que são concorrentes diretas dela. E por causa desses resultados, pessoal, essa arma faz jus às seguintes notas. Em termos de consistência, ela obteve uma nota de 8,2 com o rifle Premium Series Flathead, mantendo um spread aí de 12 metros por segundo, como eu já falei para vocês, com um desvio padrão aí da ordem de 1,353%. E já em termos de potência, ela fez jus a uma nota de 7,3 por conta do desempenho dela com o JSB Exact, que foi capaz de atingir aí 18,64 joules. Apresentados todos os resultados, nós podemos passar ao veredito sobre a RX40. E aí eu vou repassar com vocês então todas as notas até aqui, para a gente poder dar aquela nossa martelada final. Quanto ao corpo, ela fez jus a uma nota de 8. O corpo da RX40 é realmente um ponto de destaque, pessoal. Ela entrega o que promete em termos de ergonomia. O design dessa arma é realmente surpreendente, é muito legal, ela se encaixa muito bem no corpo. Eu tenho ficado fã dos corpos das Stoeger, principalmente as coronhas. Elas são muito diferenciadas. A XM1, que eu também estou testando aqui no canal, que vocês vão ver o review dela em breve, também tem um corpo fantástico, até superior ao da RX40, que já é um corpo muito legal. E ela tem trava de segurança de boa qualidade, tem um dispositivo de pontaria excelente, enfim, é uma arma que em termos de corpo é realmente muito boa, e por isso que ela levou esse 8. O gatilho tirou um 0,7 por causa do peso, pessoal, ele não tem muitas regulagens, tem um peso muito intenso, mas é um gatilho com potencial, então deixa essa ressalva para vocês. Eu acho que a RX40 é uma arma que vale a pena você ter e mandar fazer o gatilho dela em alguém que sabe o que está fazendo, porque o gatilho dela tem muito potencial, é uma caixa de gatilho muito boa, que dá para ir muito longe com ela. Como sempre, parece que a Stoeger priorizou mais a segurança do que o desempenho aqui nesse ponto. E aí isso fez esse gatilho ficar bem pesado por garantia, se a arma cair, etc, não disparar. Então essa parte de segurança a Stoeger parece ser muito atenta a isso. Só que esse gatilho tem potencial, dá para deixar ele muito legal trabalhando um pouco em cima. A potência teve uma nota de 7,3, potência razoável aí, boa para uma carabina 4,5 de Spring. Então tem uma potência legal para uma carabina 4,5 Spring, capaz de empurrar os projéteis mais pesadinhos na faixa dos 260 metros por segundo, que é uma velocidade legal para eles e que se deu muito bem com o JSB de 8.44 grains, o JSB Exact de 8.44 grains, que saiu muito bem em termos de precisão com essa arma também. Consistência foi um ponto fraco dessa arma. Ela apresentou um spread de 12 metros por segundo, um percentual de desvio relativamente alto, e aí essa consistência pecou um pouquinho.
poderia ser melhor. Ainda está na faixa que a gente considera aceitável com o flathead, né? Então dá para vocês considerarem aí uma consistência razoável para essa arma. Ruído, 7,2, também está no limite, tá, gente? Ruído é uma arma barulhenta, ela não tem abafador, esse muzzle brake dela que acompanha o corpo é muito estiloso, é muito bonito, mas não é um muzzle brake funcional em termos de absorção de ruído, ele não é um redutor de ruído, né, um moderador de ruído. Então, ela acaba sendo uma arma barulhenta para uso no dia a dia, que exige proteção se você for usá-la por mais de 10 minutos, que é o que a maioria das pessoas acaba utilizando. Isso é um aspecto importante, pessoal, que tem muita arma que é barulhenta como ela. A maioria, na verdade, das carabinas Spring potentes tem um nível de ruído muito alto. E as pessoas não consideram isso e não usam abafador para tirar com essas armas. E acima de 115 decibéis, o uso sem abafador já compromete a audição. E nessa faixa próxima aí dos 110, 115 decibéis, você já tem que usar proteção a partir de um uso muito pequeno da arma. Então se você for dar 10 minutinhos de tiro aí, beleza, mais do que isso, proteção com essa arma, tá? Então, nota de ruído 7,2, ela está muito próxima do limiar da dor, que é o limiar onde pode causar dano se você não usar proteção. Precisão, 8,9 com o JSB Exact, é uma nota boa, principalmente por ser uma carabina Spring, mesmo sendo uma de cano fixo, é uma nota boa, é uma nota inclusive incomum para carabinas dessa categoria. Recuo, 7,2, é uma arma trancuda, não é o maior tranco que a gente teve aqui no canal, mas é uma arma trancuda, devo 5,7 milímetros aí, só que muito disso, pessoal, é compensado pela ergonomia. Lembre-se que essa arma, na hora de atirar, você quase não sente esse recuo todo. Eu, particularmente, tem armas que têm menos recuo do que ela, que eu tenho, inclusive algumas aqui no meu arsenal, e que parecem que dão um recuo maior que o dela. Por quê? Porque a ergonomia dessa arma, voltamos lá no corpo, é realmente muito boa. Com essas notas, ela tem uma média aritmética, eu não dou peso maior para nenhuma das notas, lembrem-se disso, eu tiro a média aritmética dessas notas, e essa média foi 6,8. Se você quiser chegar numa média que leve em consideração coisas que você dê maior peso, por exemplo, eu dou maior peso para precisão, aumenta o peso da precisão aí e faz uma média ponderada, dando aí o maior peso para precisão, ou o maior peso para o corpo, o maior peso para o gatilho, enfim, o que você achar mais interessante. Com essa média e esse preço dolarizado dessa carabina, que hoje está aí da ordem de 441 dólares no Brasil, considerando o preço dela hoje, com o câmbio dela hoje, no momento em que esse vídeo está sendo feito, ela faz jus aí uma nota de custo-benefício de 8,3. Pois bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em joinha aí embaixo para ajudar o canal. Os joinhas de vocês ajudam muito a gente a difundir o nosso trabalho e a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Se vocês também acompanham o nosso trabalho e querem dar uma força, aproveitem para clicar no Valeu, que é um botão que tem aí embaixo, igual esse link que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo, né, na imagem. E esse Valeu é uma contribuição financeira. Vocês mandam uma contribuição financeira para a gente, vai ter um comentário destacado mostrando que vocês mandaram um Valeu aqui para a gente e também vão dar uma força muito grande para a gente desenvolver esse trabalho que a gente faz aqui, que tem um custo relativamente alto. Então, se quem puder ajudar, é bem-vindo qualquer ajuda de vocês. E por fim, pessoal, se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e assinar as notificações para receber em primeira mão as novidades que nós temos aqui para vocês, que são muitas, tem muito review para vir, tem muita coisa boa para vir aí, tá, pessoal? E eu tô tentando manter uma cadência de publicações aqui para que vocês tenham bastante novidades aí ao longo do mês. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, não deixem de mandar um valeu e eu vejo vocês no próximo vídeo.